Este vídeo vai ser realmente instrutivo para vocês e foi bom a motivação, eleições 2022 para fazer isso. Foram essas eleições que evidenciaram como é que o mundo está. Nós vamos procurar responder a pergunta: qual é o candidato a presidente preferido pelos banqueiros e investidores estrangeiros, né? Vamos começar falando da situação atual. Economia, investidores, bancos. Vamos começar pela comunidade europeia. A Europa é um continente falido, né? A Alemanha está pagando a maior parte da conta. A Grã-Bretanha, né, os britânicos, né, Inglaterra, Reino Unido, né, saiu fora da comunidade europeia. Com esse vídeo vocês vão perceber mais ou menos por quê. Continuemos. Todas as riquezas europeias estão esgotadas. Gente, quando eles vieram explorar o Brasil, as Américas, já não havia mais recursos na Europa. Eles já tinham esgotado, com o tanto de guerra que eles faziam, eles devastavam as florestas, era tudo de madeira. Então eles já tinham devastado as florestas, bosques deles, coletando a madeira, tá? A maior indústria europeia agora é o turismo. As fábricas mesmo que soltam fumacinha, que faz alguma coisa, né, que não seja indústria de luxo, estão todas na Ásia, na China e na Índia. Por causa dos últimos fatos no mundo, né, quanto à China, eles estão procurando reduzir a sua dependência da China e estão enviando suas fábricas para a Índia. Você constata isso nos vídeos do YouTube em que eles vão fazer alguma coisa, motores, qualquer coisa, agora só está mostrando indiano. O nome não é hindu, não. Hindu é aquele que professa a religião, né, religiões dominantes na Índia, tá? Hinduísmo, né? A civilização, né? A população você chama de indianos, correto? Então, nesse primeiro segmento, mostramos mais ou menos como é que está a situação na Europa. E repetindo, é só voltar aos anos 1500 para observar que eles tiveram que sair, né, nas grandes navegações no ano 1500 para procurar riquezas, porque a Europa já estava esgotada, tá certo? Saíram a guisa de procurar tempero, né? Mas também eles levaram daqui para o Brasil tudo que se relacionava à construção, levar nosso ouro, essas coisas todas, porque já naquela época a Europa já tinha sido explorada, reexplorada, triexplorada, tá certo? As riquezas europeias tinham acabado quase que por completo. Bem, o que nós vamos apresentar aqui não é nenhuma obra de ficção, são coisas, aproximações, né, baseadas nessa dissertação aqui de Ney Jansen Ferreira Neto, muito atual, né, que é dado hoje em cursos de política internacional, né, que é o Estado, narcotráfico e sistema financeiro. Existe um outro triângulo que é desregulamentação financeira, narcotráfico e lavagem de dinheiro. Então, são esses dois triângulos, esse aqui é apresentado no trabalho e esse que eu falei para vocês, né, são a base do que nós estamos vivendo hoje na economia. Então, sem delongas, vamos logo tratar daquilo que interessa aqui. Nós vamos para a página 35, vamos ter que dar um download do documento aqui, obra identificada, tudo bonitinho aí. Vamos dar o download, né, e abrir o documento aqui,
para vocês nesse leitor, o Foxit, né? E já vamos lá. Tem uma série de apresentações e tal. Já vamos direto para a página 35, né? Nós vamos dar os pontos principais aqui. Depois vocês podem ler o trabalho, tá? Que é o seguinte. Aqui ele fala sobre a discussão sobre como que as ações do Estado facilitaram ou não o crescimento do narcotráfico. A periodicidade aqui, os anos em tela aqui que serão discutidos as décadas de 70, 80 e 90. 1970, 1980 e 1990. O que aconteceu nesses anos que possibilitou a livre circulação de capitais do narcotráfico, tá? Então vamos ver as medidas, notadamente as medidas no governo brasileiro, tá? Bem, e também na América do Sul. Vamos saltar aqui para a página 37, onde já começam as notas aqui. Então ele fala das considerações preliminares, eu grifei, uma coisa ridícula, né? A humanidade sempre obteve e consumiu drogas. Que novidade, né? Bem, as partes grifadas são as que eu quero falar com vocês, né? Quais as relações entre narcotráfico e capitalismo, né? E também as relações sociais e seus atores. Nós temos os produtores, né, os traficantes, as instituições financeiras, estamos apresentando para vocês, né? Porque o dinheiro vai parar em algum lugar. Vai parar em instituição financeira, vai parar em banco, tá? As instituições estatais, né? Aqui fala de a formiguinha, os aviões e mercado consumidor, tá? Antes o mercado consumidor estava restrito à classe média, agora a classe média alta, a classe rica e até classe pobre, classes C e D estão consumindo drogas, tá? Bom, a primeira coisa que foi falada quando nós falamos dos dois triângulos, aqui no início desse segmento, falando sobre desregulamentação financeira. Quais medidas de desregulamentação que potencializaram o narcotráfico? Vejam bem, o dinheiro do narcotráfico é um dinheiro ilegal, aquele que você não pode provar de onde veio. Tá? O dinheiro do seu comércio você pode provar através das faturas, notas fiscais, etc., seus livros financeiros, tá? Que levam as notas fiscais, saída e entrada de materiais, tá? Mas os estados desenvolveram políticas econômicas, né? Voluntário ou involuntariamente, eles provocaram, né, a potencialização da entrada do dinheiro ilegal na economia. Tá certo? Bom, então, vamos ver aqui, ó. Crises de liquidez. Uma das enormes crises de liquidez que ocorreu foi no ano 2008. Tá certo? Guardem esse ano. O ano daquela crise mundial lá das hipotecas americanas. Tá? Houve uma verdadeira crise de liquidez. Dinheiro ia simplesmente evaporar, tá? Bem, mas vamos falar da atualidade aqui, né? Nós estamos numa crise financeira global. Os recursos da Europa acabaram, tá? A Grécia, não sei se vocês viram, né? Provocou uma crise na Europa, tá certo? Bem, então, eles tiveram que lançar, não sei se o pessoal aqui lembra, do crédito, da verdadeira farra do crédito aí nos anos Dilma aqui no Brasil, tá? Bem, aí eles tiveram, né? Eles tinham que salvar os bancos, então ofereceram crédito naquela razão 1:9. Depois vocês podem pesquisar melhor isso, tá certo? Bem, aí os bancos, eles acharam uma forma, uma solução para conseguir dinheiro, que foi o quê? Lavando dinheiro do narcotráfico. Tá?
Vejam aí, ó, nos Estados Unidos, tradicional banco Varsóvia, né, fundado em 1879, durante a crise de 2008, foi adquirido pelo Wells Fargo, não sei se vocês lembram dos filmes aí de Bang Bang, tinha aquelas carroças, Wells Fargo, transportando valores, né? Bem, esse banco foi acusado em 2010 de ter processado 378 bilhões de dólares, mas teve lucro de apenas 12 bilhões, tá? O procurador-geral dos Estados Unidos, ele teve que investigar isso, tá? Bem, agora vamos lá para a página, né, 40, que fala justamente da crise de 2008. Quando eu li esse trabalho, o parágrafo que mais me assustou foi este daqui. E ele é o ponto principal da nossa discussão, tá? Vejam aqui, como que está o mundo aí de vocês, o que os seus filhos vão viver, tá? Durante o segundo semestre de 2008, aquela crise das hipotecas americanas que afetou o mundo inteiro, a falta de liquidez obrigou, as instituições financeiras a procurar capital disponível. E o único capital disponível, né, achado foi o da droga. Vejam a frase aí. Muitos bancos foram salvos da crise financeira graças ao dinheiro das drogas. Tá? Isso consta de um trabalho aí de 2010. Tá certo? Então guardem bem isto na cabeça. As instituições aceitaram, para salvar o mundo, o capital das drogas. Trilhões de dólares iam virar pó naquele fatídico ano de 2008. Tem pelo menos 7 filmes em que vocês podem comprovar o que aconteceu em 2008, que eu recomendo vocês assistirem. Então pesquisem no Google assim, ó, filmes sobre a crise de 2008 e vocês poderão assistir e ver se eu estou mentindo ou não. Bem, então depois dessa afirmativa, nós podemos dizer o seguinte, eu botei até num vídeo anterior, vocês não devem ter entendido muito bem, porque faltava esse vídeo aqui para explicar, tá? Nós vivemos em um mundo agora em que nós estamos na economia da droga, tá? Durmam com um barulho desse, tá? Bem, vamos agora saltar a página 41, vamos para a 42, aqui temos algumas coisas grifadas, mas vamos aqui para o que eu estou falando, que é desregulamentação financeira, tá? O que é isso? Bem, vejam aqui, ó. De acordo com essa autora, Machado, né, 4 aspectos do processo de globalização bancária e financeira atuam na maximização do processo de lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, vocês observaram, né, as prisões efetuadas nos tempos do juiz Sérgio Moro e tentaram desacreditá-lo e desmoralizá-lo, porque não interessa para ninguém que a lavagem de dinheiro acabe. Então, quais foram os fatores que maximizaram esse fenômeno da lavagem de dinheiro? Desregulamentação do sistema de compra e venda de dinheiro, crédito ou papéis financeiros. Você não tem mais que explicar. Você pode entrar num banco com uma pastinha com 50 milhões e não vão perguntar para você de onde veio. Você vai depositar lá. Criar até bancos de investimento, tá? Andem na rua e reparem, ó, alguns bancos escritos lá, banco tal, investimento, não sei o que lá. Bom, o fato também de ter paraísos fiscais facilitou isso, tá? Ilhas Caimã e tal. Depois, o rápido crescimento de volume dos fluxos de capital de curto prazo, tá? Esse dinheiro especulativo, correto? E principalmente facilitado por transações eletrônicas, tá?
A operação em rede, sistema bancário e financeiro. Operação em rede quer dizer o seguinte: com um enter, você manda bilhões de um lugar para o outro. Tá certo? E agora também os aplicativos. Correto? Bom, então aí estão alguns termos aí para lavagem de dinheiro, né? Blanchiment d'argent, blanqueio de dinheiro, né? Money laundering e o alemão Geldwash, tá? Bem, agora vamos saltar nesse trabalho, né? Lá para a página, que eu quero que vocês vejam, para a página 44. Saltamos aqui. Aqui tem um pequeno grafo, né? Um diagrama da lavagem de dinheiro. Tá todo em inglês e tal. Mas vamos ver aqui, ó. Bem, agora as etapas, né? Da rede de lavagem. Aqui eles evidenciam o nome do nosso COAF, aqui nosso órgão de investigação desse tipo de transação, tá? A etapa inicial da lavagem, né, é aquela de colocar o dinheiro no sistema financeiro, né? Basta, em uma cidade remota aí, você ter uma agência bancária. Aí, o macete é fracionar os depósitos, tá certo? A segunda etapa, né, vem o que chamam de acomodação, né? Você faz transferências bancárias múltiplas, tá? Depois, a terceira etapa, você investe o dinheiro na economia legal. Fazendo o quê? Principalmente abrindo empresas de fachada ou empresas fantasma. Existe uma diferença entre elas, vocês podem pesquisar aí. Só que, através de investigação, né, do sistema de transferência, se você cheirar o lugar certo, você vê os movimentos financeiros anormais, tá? Em cidades em que não tem produção mineral, não tem indústrias, não tem fábricas e tal, tá certo? Mas vocês observaram, de uns tempos para cá, né, o aumento súbito das agências bancárias, acima da média nacional em algumas cidades, tá certo? Bem, aí você vê mais ou menos o valor das transações que não são vistas, né? Que não são investigadas. Aquelas abaixo de 10 mil dólares. Né? Para mexer nisso, você pode fazer simplesmente uma transferência eletrônica, você pode comprar cheque, você faz isso através de casa de câmbio. E um dos macetes, né? Os macetes para se fazer isso, você faz subfaturamento ou superfaturamento de exportações. Correto? São algum dos macetes. Tem um manual do COAF com mais de 60 tipos, variações de negócios e lavagem de dinheiro. Tá certo? Se alguém quiser baixar o manualzinho. Analisando o nosso tempo, né, vocês constatam, pelo desenvolvimento da tecnologia, que nunca teve um tempo tão propício, né, para o capitalismo. Nós estamos na época das transações eletrônicas, aplicativos e tal, né? Vocês podem fazer transferências, né, e fazer especulação na bolsa rapidamente, sites de apostas, né, através das redes do sistema bancário, através de simples aplicativos, tá? Bom, aqui eles destacam a simbiose, né? A simbiose seria a colaboração entre o narcotráfico e o sistema financeiro, né? O que acontece? O desenvolvimento do narcotráfico, né? Ele se deu por demanda das classes ricas, né? E de um produto que é feito pelas sociedades mais pobres. É reservada aqui a América do Sul para a produção da droga.
mais ou menos os investidores, a comunidade internacional, decidiu isso, né? Que a América Latina seria a fornecedora de drogas. Vocês observam que esses países que fornecem drogas, eles, assim, não se desenvolvem. De lá sai a riqueza atual, mas eles mesmos não se desenvolvem, tá? Eles viram, assim, ditaduras, tá certo? Por quê? Para facilitar, é como se fosse um acordo internacional tácito, né? Que vem sendo obedecido, tá? E aí vocês vão entender depois a situação do Brasil nesse cenário. Bom, é, teve reformas econômicas nos anos 90, aí, né, que a tecnologia maximizou, né, essas políticas, tá? Não houve uma expansão só geográfica, não, tá? Além do comércio da droga, não sei se vocês se lembram dos softwares piratas que assim renderam muito dinheiro, fitas VHS, CDs, DVDs, etc. Agora diminuíram de quantidade por causa do MP3, né? E tá tudo por internet. E agora tem os canais que de certa forma legalizaram isso, né? O som, a imagem, tá? Surgiram aí os canais de streaming, né? Então, para que você vai fazer agora pirataria de vídeo, tá? Agora, os governos colaboraram ao desregulamentar as economias que antes eram fechadas. Agora, o estrangeiro, ele facilmente faz investimento não só aqui no Brasil, como em outros países, né? Sem enfrentar muitas barreiras. Esse parágrafo aqui é muito importante para vocês verem a moral que domina o sistema econômico agora, tá? Na atual fase do capitalismo, sob a dominância financeira, agora nós estamos no financismo, né? Não importa de onde vem o dinheiro. Então, nós colocamos comentário aqui, ó. O objetivo da desregulamentação é camuflar a fonte do dinheiro. Agora, ele não tem nome, ele não tem nacionalidade, nem nada, tá? Além disso, né, nós temos um mercado externo paralelo em várias praças, né, offshore, tá? Aquelas onde não existe nenhuma regulamentação, certo? Bom, vamos pular agora para a página 52, nós vamos continuar a nossa discussão aqui, tá? Eu quero mostrar que tudo é desse trabalho aqui, tá? Bom, agora os capitais, eles buscam burlar o princípio de tudo, né, da lavagem do dinheiro, é burlar a cobrança de impostos, taxas e demais atividades de fiscalização, né, e manter o sigilo dos depositantes. Não sei se vocês viram, por determinação do STF, você coloca ou não, né, você fica livre para colocar ou não o seu CPF nas notas das lojas. Tá certo? Bom, aí esse cara fala assim, ó, eu sustento que o narcotráfico como uma das modalidades de crime organizado, né, eles chamam de mafiosização da economia. Está integrada à lógica atual do capital, tá certo? E o pano de fundo, ele explica, né, é a liberalização, desregulamentação financeira, né, de privatização dos ativos do Estado. Tá? Desregulamentar é tirar as regras de limites, de procedência e tal. Aí o capital pode circular livremente, a economia agora 100% a serviço do capital. Agora vocês vão ver aqui na página 55 para ver que o trabalho do cara não está, ele não está conversando fiado mesmo, tá certo? Bom,
teve um depoimento, né, na Câmara dos Lordes, numa sessão da Câmara dos Lordes, né, em que o cara fala, isso foi em 2010, foi publicado no The Belfast Telegraph, né, em que um dos lords revelou que atuava como lavador de dinheiro ao serviço do Banco da Inglaterra, gente. Um banco tradicional. Então ele fala que eu grifei, eu manipulei bilhões e bilhões de libras de dinheiro terrorista. Também tive extensas ligações terroristas norte-africanos, né? E ele não queria nem falar a respeito, tá certo? Ele falou assim, ó, se alguém aqui chamar a polícia, né, eu chamo o Banco da Inglaterra em minha defesa, uma vez que foi ele que me envolveu nesses problemas, tá certo? Lord James, você, gente, tá metida coisa grossa aí no meio mesmo, tá? Essa parte grifada aqui é para mostrar para vocês como é que a coisa é séria. O cara não pode ser acusado, senão ele não só carrega um banco, como gente da nobreza inglesa atrás. Logo em seguida, aqui na página 56, Moisés Naim, né, um venezuelano, ex-diretor do Banco Mundial, num livro dele de 2006, destacou que, nos anos 1990, as barreiras comerciais e financeiras internacionais foram abaixo, tá? Não sei se vocês lembram dos anos FHC aqui no Brasil também. Ele fez a mesma coisa. Isso é acordo internacional, tá? No mesmo período, segundo ele, o tráfico de drogas dobrou de 400 bilhões para 800 bilhões ao ano em movimento, tá certo? O montante que circula nas redes de lavagem de dinheiro cresceu 10 vezes, chegando a 1,5 trilhão de dólares ao ano, tá? E naqueles tempos, né, tinha muito produto pirata, o capital gasto em produtos piratas falsificados alcançou 600 bilhões de dólares anuais. Na época, tinha anúncios falando que realmente você comprar produto pirata, né, não era só em termos de software, não, tá? É em termos de falsificações, de outras coisas, né? Têxteis, né? De produtos de confecção, etc. Tá? Então, isso fez com que ele se interrogasse para ver quais indícios ele poderia estabelecer, né, entre nas relações entre narcotráfico e o sistema financeiro, tá certo? Ou seja, veja um caso aqui da América do Sul, né? E a afirmação que ele cita aqui, ó. O terceiro mundo descobriu a forma de vencer o subdesenvolvimento e desenvolver todos os seus problemas de liquidez financeira. Ou seja, com o tráfico. Tá certo? Tá bem especificado aqui. Tá? Então agora ele faz uma recapitulação do histórico da desregulamentação financeira global, porque foi um fenômeno global. Vejam as hipóteses desse autor que nós estamos estudando, né? Sobre a relação entre narcotráfico e o processo de mundialização financeira, né? A primeira, que a desregulamentação financeira e liberalização potencializaram a narcoeconomia. A segunda, né, que a dominância financeira do capital dinheiro das drogas pode auxiliar o processo de liquidez do sistema financeiro internacional. Isso foi provado por aquela afirmativa que nós fizemos, que foi o dinheiro das drogas que salvou o mundo em 2008. Isso já está aprovado. Não precisa dele provar para a gente, não. Tá certo? Um destaque aqui, né? Que nos anos 1870, 1880, é bom como objeto de estudo para vocês, né? Os cartéis Trust Holdings, né? Surgiram, né? Precedido de crises nos anos de 1873 e 1900, tá? E ele afirma que nos anos 1890, né,
também tivemos o desenvolvimento das sociedades anônimas. Ele está destacando isso pelo seguinte: na sociedade anônima, você não tem que revelar os investidores. Tá certo? Bem, agora vamos para a página 60 aqui, onde encontraremos, né, o resto dos nossos objetos de estudo, tá? Bem, sobre esse aumento das praças de negociação de que ele fala, né, eles não se limitam mais à City de Londres, né, cidade de Londres, né, e a Toronto, né, com a produção, né, aumentada das drogas, os lucros, né, as praças offshore aumentaram, tá certo? Surgiram em todas as partes e adquiriram um papel cada vez maior, já que nesses lugares você não tem que declarar nada, tá? Ele fala, no período pós-guerra, os Estados Unidos puderam manter o dólar num preço elevado, tá? Mas quando os Estados Unidos começaram a sofrer a concorrência europeia e japonesa, aí a coisa mudou, tá? Começou a vir a Toyota, né? Principalmente a indústria automobilística que os Estados Unidos dominavam, né? Foi invadida pela concorrência dos tigres asiáticos e dos japoneses também, tá certo? Aí os Estados Unidos tinham algumas alternativas aí para se defender, tá? Bem, agora nós vamos pular aqui para a página 62 e ver as afirmativas referidas aqui ao nosso assunto, ao nosso tema, né? Vocês lembram, né, que créditos, né? Vocês viram como é que o cartão de crédito deixou de ser de uso das classes A e B e passou a ser das classes C e D, tá certo? Esse tipo de crédito foi criado. Primeiro você precisa ter vários bancos, por isso que os grandes bancos americanos não sufocaram os pequenos, porque você precisa ter vários bancos e trocar posições de débito e crédito entre eles para ter movimento. É mais ou menos em química, se vocês estudaram pressão osmótica, né? As coisas vão de onde tem menos dinheiro, onde tem mais dinheiro, para onde tem menos dinheiro, que seria a oferta de crédito, tá certo? Então, através disso, eles criaram, né, uma movimentação entre os bancos, tá certo? Bem, aí medidas tomadas a partir de 1979 acabaram com o controle do movimento de capitais em relação ao exterior, tá? Então eles não liberalizaram, não. Ele fala aí que escancararam sistemas financeiros nacionais. As economias deixaram de ser nacionais para serem internacionais. Estava pronto o palco para o tráfico e a lavagem, tá? Agora nós vamos encontrar aqui na página 63 uma coisa que vai nos conduzir ao assunto da eleição, a posição da América do Sul no mundo, tá certo? Olha aí, a afirmação dele: a estrutura do atraso econômico relativo da América Latina não só se manteve intocada, mas se aprofundou. Tá certo? Ou seja, o objetivo do mundo para fazer esta pressão de onde tem mais dinheiro para onde tem menos, provocar investimentos, tem que ser mantida. Ainda piorada pelo seguinte: aqui é a fonte, é a dispensa de drogas do mundo.
Olha como é que a coisa se adaptou aos objetivos do capital internacional. Aqui tem a droga e tem que ficar assim, não pode se desenvolver, tá certo? Ficar como dispensa de droga do mundo, porque se desenvolver, tá? Acaba a mamata internacional. Então, nós comentamos aqui, o intuito é manter a América Latina atrasada para ser fornecedora mundial de drogas e não crescer, não consumir os benefícios disso, apenas produzisse muito drogados. Então, vocês estão entendendo o que é que a esquerda, os socialistas, querem manter e por quê? Eles estão a serviço dos interesses internacionais, tá? Mais do que os capitalistas aos quais eles acusam. Porque eles são os mantenedores agora dos grandes capitalistas que são os traficantes de drogas. Vocês compreenderam agora? Então, olha só, quando a gente perguntou aqui, tá? Qual é o candidato a presidente preferido pelos banqueiros e investidores estrangeiros? A resposta é simples por esse trabalho aí que nós apresentamos, tá? A resposta é bem simples. É aquele que mantenha a América Latina, o Brasil, atrasado. Tá certo? O Brasil não pode crescer. Esta potência aqui não pode crescer. Porque senão, se tiver um Bolsonaro durão, o que vai acontecer? Ele vai diminuir essa desregulamentação financeira. Ele vai atrapalhar o negócio das drogas. E tem mais. O candidato também da comunidade internacional, dos investidores, tá? É aquele que provoque a volta dos investidores para a Europa. Eu apresentei aqui para vocês a situação da Europa decadente. Qual investidor que quer investir lá? Qual? Esse quer investir no Brasil, mas que ainda está cheio de riquezas. Tá certo? Então, para os investidores internacionais voltarem para a Europa, o Brasil tem que estar uma porcaria. E essa porcaria é obtida com um governo socialista que vai fazer disso aqui uma bagunça, igual a Venezuela, uma pobreza, um lugar onde eles não vão querer investir. Muitos investidores, muitos empresários já anunciaram que Lula ganhando, eles diminuem o investimento aqui, não vão fazer suas empresas crescerem. Muitos investidores vão sair do país. Vocês sabem disso, tá certo? Eles não vão querer Lula. Lula é atraso. Eles vão sair daqui e voltar para a Europa. Por isso que os banqueiros internacionais, os europeus, querem justamente isso. Eles querem os investidores de volta para eles, tá? Então, eu acho que não preciso explicar muito mais, não, tá? Aqui eu concluo esse vídeo.